Oi turminha, tudo bem? Vamos para o nosso vídeo da semana? Hoje nós vamos brincar de investigador. Para isso, nós vamos fazer uma experiência com impressões digitais. O que é uma impressão digital? A impressão digital são marcas que a ponta dos nossos dedos tem deixadas pelo padrão de crescimento do nosso corpo. Na verdade, a gente não herda isso nem do pai e da mãe. Se a gente comparar a nossa digital com do nosso pai ou da nossa mãe, a gente vai ver que ela é diferente. Na verdade, cada ser humano tem um padrão único de impressão digital, que não é igual a nenhuma outra pessoa. Inclusive os gêmeos têm impressões digitais diferentes. E essas impressões digitais, elas servem para nos identificar. Por exemplo, nos nossos documentos aparecem as impressões digitais, como no registro geral, no RG. Também, para a gente utilizar a entrada nos aplicativos e nos celulares novos, muitas vezes a gente utiliza a digital. Nos bancos, os nossos pais utilizam também as digitais. Então, as digitais elas servem para reconhecer cada um dos indivíduos. Mas como será que os cientistas fazem esse tipo de análise? Vejam só. Como eu disse para vocês, cada indivíduo tem um tipo específico de impressão digital. Mas alguns padrões eles conseguem reconhecer. Eles conseguem reconhecer loopings, eles conseguem reconhecer espirais ou arcos, por exemplo. Dependendo da posição em que você tiver cada um desses elementos, ele vai identificar uma pessoa ou outra. E a impressão digital ela também pode ser utilizada na investigação criminal. Então, se alguém cometer um crime, é possível colher provas e, se tiver alguma impressão digital, ligar o crime a uma determinada pessoa. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer a impressão digital nossa, né, aumentada, já que a gente não vai ter uma lupa em casa para poder ver os detalhes dela. Se você tiver uma lupa, você pode fazer a impressão no papel, a sua impressão digital, e depois analisar e tentar encontrar esses padrões. Mas caso contrário, vocês vão ver que é possível fazer utilizando essa técnica que eu vou ensinar, tá bom? Bom, pessoal, para fazer a experiência de hoje, vocês vão precisar de pouquíssimos materiais. Primeiro, vocês vão precisar de um balão. O ideal é que ele seja claro. Se ele for muito escuro, prejudica a visualização da impressão. Então, pode ser branco, pode ser até esse laranja que eu encontrei aqui, ó. Mas não pode ser muito escuro. O azul escuro, por exemplo, não vai dar certo, tá? Tente encontrar balões de cores claras. Um pedacinho de papel e uma tinta, que é tinta de carimbo. Muitas vezes vocês têm carimbos de brinquedo que vocês usam, vocês podem utilizar até a almofadinha que vocês batem o carimbo para pegar a tinta. Só que ao invés de vocês utilizarem a tinta propriamente, vocês já usam ela lá em cima daquela almofadinha, tá bom? São esses os materiais. Se você não tiver uma almofadinha de carimbo, como é o meu caso, eu peguei uma buchinha, né, de pia e pinguei algumas gotas, né, da tinta ali. Vamos fazer de conta que você não tem essa tinta, nem um carimbinho ali, né, nem almofadinha de carimbo. Você pode fazer com caneta esferográfica e pintar a ponta do dedo, ou mesmo canetinha hidrocor. O ideal é que ela seja preta ou azul escuro, tá bom? Bom, pessoal, se você já tiver a tinta e a almofadinha, né, de carimbo, não precisa fazer essa etapa. Caso contrário, ou você pinta a ponta do dedo com a caneta ou com a canetinha, ou pinga algumas gotinhas, né, da tinta que você tiver em uma esponja, por exemplo, tá? E depois, a única coisa que você tem que fazer é pegar o balão, né, e fazer a impressão digital. Então, a recomendação é de que você bata várias vezes, mas não vá direto no balão. Tire um pouco do excesso de tinta, tá? E depois imprima. Você pode fazer isso na mão, mas se você quiser, você pode fazer na mesa. Pronto.
ficou a impressão digital ali. Eu fiz de uma outra maneira que também ficou legal. Eu enchi um pouco o balão, só um pouquinho, e coloquei a impressão nele, dessa maneira. Tá bom? Então, essa é a primeira etapa que vocês devem fazer para obter, então, a impressão digital. Ok? Se nós tivéssemos uma lupa, a gente poderia ver na própria imagem do papel, né, ó, os desenhos. Mas como a gente não tem uma lupa, tem um segredinho que eu vou contar agora. Olha o que vocês devem fazer. Fiz várias aqui, ó. Vocês devem pegar o balão agora, que já está com aquela impressão, tá? E encher. E aí você vai conseguir ver os padrões de crescimento, né? Os padrões de desenhos ali. E essa daqui ainda não ficou tão bonita, vou mostrar numa outra, daqui a pouco. Olha aqui, pessoal, por exemplo, nessa que eu já tinha feito. Aqui na parte de cima, embora a bexiga tenha esticado bastante, dá pra ver que as linhas elas são um pouco mais retas, naquele padrão mais de arco. Enquanto que aqui, ó, na parte de baixo, você consegue perceber mais a parte, né, o desenho de looping que se forma aqui. Dos dois jeitos dá certo. Você pode primeiro imprimir o desenho, o dedo, na bexiga, né, no balão, e depois encher, ou você pode encher um pouco ele e depois, né, imprimir o dedo ali. Né? E aí o fato é que você vai tentar descobrir aqueles padrões de desenho na sua impressão digital. E aí, se você tiver mais bexigas, faça do pai, da mãe, da irmã, do irmão, de quem tiver em casa e compara para ver se é igual ou não. Vocês vão ver que quase todos vocês vão ter impressões digitais únicas, tá? Que identifica cada um de vocês. Na semana que vem, a gente vai aprender mais uma técnica de impressão digital. Só que agora a gente vai ver como que os peritos, né, como que os investigadores fazem para coletar esses tipos de materiais, né, nas pistas, né, num crime, por exemplo. Tá bom? Então aguardem até a semana que vem. Tchau, gente!